Programa Cidadania Legal, um programa da comunidade. A apresentação Roberto Moraes. Muito bem, olá, tudo bem com vocês? É o programa Cidadania Legal, a apresentação Carlos Roberto Moraes e Cristiano, né? Cristiano aqui junto com a gente fazendo esse programa, Cristiano Augusto, aqui junto comigo no programa Cidadania Legal, toda semana com você, trazendo sempre um entrevistado aqui. Nós estamos agora fazendo entrevistas com os candidatos, né, à Câmara Municipal de São Paulo, com os candidatos que não têm condições de estar na grande mídia, né, que lamentavelmente a grande mídia não os levam, né? Então a gente aqui está oferecendo espaço para poder ouvi-los e ouvir as propostas para a nossa comunidade tomar a sua grande decisão nesse dia 15 de novembro, dia de eleição, que vai decidir a sua vida, né? Então você precisa saber exatamente o que você está escolhendo para você poder votar e depois você também acompanhar aquele que você elegeu e cobrando tudo aquilo que foi proposto, tá certo? Isto é, assim tem que ser o nosso papel de cidadão, exigir o cumprimento da nossa cidadania legal, né? Que é o nome do nosso programa aí, tá certo? Hoje nós estamos trazendo aqui Rui Torquato. Rui Torquato, ele é candidato a vereador pelo PSOL, né? PSOL 50244. E nós vamos bater um papo com ele aqui agora. Tudo bem, Cristiano? Tudo bem, Roberto. Olá, ouvinte que nos acompanha novamente aqui. Seguimos com a nossa programação, trazendo os candidatos, para poder frisar que a nossa missão social é essa, é sempre de informá-los. Muito bem, então estamos aqui agora com o Rui Torquato. Tudo bem, Rui? Tudo. Olá, todos os ouvintes. Eu sou o Rui Torquato, sou candidato a vereador aqui em São Paulo. Muito bem, nós estamos aqui com o Rui Torquato e hoje nós vamos bater um papo com ele aqui, para ele falar um pouquinho da vida dele, contar um pouco da história e também do que ele pretende enquanto que candidato aí à nossa comunidade, as propostas que ele vai trazer aqui pra gente, e você presta muito atenção, tá certo, gente? Então vamos lá. Muito bem, quem é Rui Torquato e qual é a sua região de moradia, Rui? Olá, obrigado pela pergunta, Roberto. Hoje eu atuo como professor da rede pública. Eu sou um militante, um professor que faz luta diária para a melhoria da sua categoria, mas sobretudo também da sociedade. Porque a luta da nossa categoria, a luta dos professores, é uma luta de todos, né? Nós tratamos a escola como uma grande comunidade, a comunidade escolar é uma grande comunidade onde nós temos a ligação não somente com nossos colegas, com os alunos, com funcionários, mas sobretudo com os bairros. E a militância dentro da POSP, dentro do sindicato, me colocou nesse jogo, nessa disputa, nessa questão arraigada política de querer transformar, de enxergar que a sociedade precisa de pessoas que lutem a favor dos seus próprios direitos. Muito bem, então tá aí, né, o Rui já começando aqui a sua apresentação e nós vamos passar a bola agora para o Cristiano Augusto. Com você, Cristiano. Olá, Rui. Qual que é o seu partido e os ideais do seu partido? Se puder falar um pouquinho a respeito. Olha, eu estou candidato, Cristiano, pelo PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Então, um partido, nós temos hoje vários partidos chamados, né, de partidos de esquerda, que são partidos que são considerados partidos de esquerda no Brasil, e eu estou candidato pelo PSOL, que é um dos partidos da frente trabalhista, socialista, e que luta por uma sociedade mais justa e igualitária. Muito bem, então tá aí, não é? E o que te moveu aí a se candidatar? Por que você está buscando ser candidato e está aí nessa difícil missão, não é? Fala um pouquinho pra gente. É uma dura missão, sim, é uma tarefa extremamente dura, mas necessária, né? Quando
eu me coloco como candidato, Roberto, por trás sempre tem uma grande história, né, que nos leva... Então, eu não sou candidato porque eu fui jogado para ser candidato, lançado por um outro candidato para ser candidato, para cumprir tabela. Não, eu sou candidato porque eu construí junto com várias companheiras, vários companheiros, um coletivo dentro da POSP, do Sindicato dos Professores, e tem uma luta desde o movimento estudantil. Fui trabalhador da metalurgia, tive experiência no chão de fábrica, fiz luta a favor do operário e junto com os operários, porque eu era operário também. Então perceba que o histórico de lutas e a necessidade de transformação do mundo me levou para esse caminho. Mas a última militância minha, né, onde eu estou, onde eu sou militante dentro do Sindicato dos Professores, o diálogo, apesar de que a POSP e a nossa militância é uma militância não só a favor da educação, mas a favor de dialogar com todos os setores, há uma necessidade quando uma outra pessoa de um outro setor que não é professor, que essas pessoas também querem discutir política. E eles querem discutir política, mas eles não querem discutir a política somente relacionada à nossa categoria, a categoria dos professores. Não, então, para ampliar esse debate, para se juntar ao povo de verdade, fazer luta junto com o povo, junto com a população, o caminho foi me filiar a um partido aí, Cristiano, não pode ser qualquer partido, aí tem que ser um partido que dê uma resposta legítima e necessária, porque a população precisa, então temos que ser firme para falar isso, mas a grande vontade, porque aí, Roberto, não é somente o que me levou, né? Tem uma vontade também, eu tenho uma vontade política de transformação, então o conjunto histórico misturado com a nossa conjuntura atual tem a necessidade de vereadores que fazem luta diariamente, cotidianamente. Então é isso que me levou, isso que me fortalece e queremos levar essa luta até o final. Movido por uma ideologia, né, a favor aí da comunidade menos favorecida. Exatamente, perfeitamente. Tem que ser dessa forma porque é necessário. Muito bem. Cristiano. Rui, tendo em vista esse momento de pandemia, né, que o virtual entrou em cena, como está sendo a sua campanha? Se permanece utilizando as redes sociais ou se você também está indo para a rua ou no olho a olho? Como que você está fazendo? Olha, Cristiano, eu vou te falar um negócio. Eu sou professor de história. Eu sou um pouquinho ruim de matemática. Eu fiz um cálculo empírico no período da pandemia, onde me preparava para a campanha. Eu achava que eu iria fazer 20% da campanha seria na rua, tá? Por conta do período da pandemia, por conta do próprio medo das pessoas não quererem receber o candidato. O candidato também tem que se preocupar com a saúde da população. Então, a nossa política é uma política totalmente, eu vou falar, anti-bolsonarista, porque nós temos um presidente responsável que não prezou pela vida de milhares de brasileiros, tá? Vidas que poderiam ter sido salvas se não fosse a preocupação, primeiro, salvar o grande capital e não as vidas. Mas a própria sociedade está se flexibilizando, aceitando, ou foi empurrada. Eu prefiro trazer para dessa forma, tá, Cristiano? Que a sociedade, ela foi... O trabalhador comum, ele foi empurrado. Ou ele trabalha, ou ele não leva o sustento para sua família. Então, sendo assim, ele pega um ônibus lotado de manhã, porque em período de pandemia, afastamento social, uso de máscara, muitas coisas foram deixadas para trás, mas a irresponsabilidade do governo, inclusive, e aqui no estado, na prefeitura de São Paulo, né, dos transportes públicos lotados em período de pandemia, sem respeitar a vida e sem prezar pela vida humana e, sobretudo, dos trabalhadores que trazem os impostos para a cidade, né?
Então, com tudo isso, eu somava ali que a minha campanha seria, uma boa parte dela seria na web, e está sendo, tá? Então, assim, os contatos pelo telefone, pelo WhatsApp, chamadas de vídeo, lives, isso não para, tá? Mas está sendo uma campanha também presencial, principalmente para os grupos que queiram e fazem questão que seja uma reunião presencial, mas aí a gente se previne totalmente com o uso de máscara, distanciamento, a gente respeita todos os protocolos para garantir o debate, para garantir que tenhamos aí uma eleição eficiente, discutida e, sobretudo, consciente. Muito bem, é o programa Cidadania Legal, aqui entrevistando, não é? Rui Torquato, ele é candidato a vereador na cidade de São Paulo, número 50244. 50244. Muito bem, duas perguntas em uma aqui. Qual é a sua proposta à nossa comunidade e como a população participará do seu mandato? Roberto, essa é a pergunta mais intrigante, no sentido de que a comunidade é a peça-chave da nossa, não só da nossa campanha, mas da nossa luta. Portanto, e nesse sentido, a comunidade, ela não só faz parte de todo o nosso projeto, desde a questão do transporte, saneamento básico, saúde, lazer, tudo aquilo que é necessário, mas que foi esquecido pelos governos. Então, a comunidade, no nosso mandato, nós estaremos presentes nas comunidades, porque ninguém melhor do que a comunidade para construir junto com as lideranças, junto com o vereador, e aí levar os projetos para a Câmara e fazer uma gestão, cumprir o mandato com louvor. Então, eu digo aqui que estaremos juntos, tá? Vereador, comunidade, para trazer um projeto, para discutir, colocar a comunidade, sobretudo colocar a comunidade no jogo, fazer com que a comunidade faça parte do jogo, porque isso sumiu os núcleos de base, a discussão, muito interessante. Eu sou da região de Parelheiros e fui criado no Jardim dos Álamos, um bairro ali bem próximo, né, da região mesmo de Parelheiros. Cheguei um dos apoiadores nosso, o senhor Lisboa, que é dono de um bar, né? E o senhor Lisboa já é uma pessoa de mais de 60 anos, né? E um militante histórico que sempre acreditou na luta, sempre acreditou na política. E o senhor Lisboa, dentro da sua pergunta, Roberto, me deixou reflexivo, e eu dei uma resposta para ele, porque o senhor Lisboa falou o seguinte: eu não quero morrer se eu não ver um vereador fazendo reuniões no bairro, chamando a comunidade para discutir novamente a política. Então, o nosso trabalho tem que ser esse, tem que ser resgatar a comunidade, fazer reuniões comunitárias, colocar a população no jogo, ouvir a população, tirar a política correta através da comunidade. A comunidade é a nossa resposta para isso, Roberto. Uma vez você estando lá exercitando, não é, como vereador na Câmara, você não tem aquela visão de colocar a comunidade nesse momento, nesse plano, para depois, dentro de um mandato de 4 anos, vir depois no momento eleitoral. A sua proposta é de manter o mandato junto com a comunidade, é isso? O mandato sempre junto com a comunidade. Nunca, o nosso mandato já começa, só para vocês conhecerem o nosso mandato. O nosso mandato, ele é um mandato com formato coletivo. Tá? O coletivo lute, lança a minha candidatura, e com isso nós vamos quebrar o fisiologismo já histórico dentro da Câmara. Tá? Então o nosso formato de mandato é um formato de um mandato coletivo, eu digo do nosso mandato, é isso que nós iremos cumprir, e sobretudo um mandato coletivo junto com a comunidade.
junto com a população, trazendo as suas demandas e os projetos de lei e fazendo luta para que, de fato, eles sejam aprovados e aquela política a favor da população aconteça. Muito bem, Cristiano. Rui, vou fazer 2 perguntas também, né? Que eu acho que é pegando um gancho da sua resposta. O que você fará de diferente no exercício do seu mandato? E você será um vereador para todos ou apenas um segmento? Cristiano, eu vou te responder essa pergunta e respondendo aqui, que obviamente estou respondendo, Cristiano, falando contigo aqui na rádio, aqui no estúdio, mas com grande interesse de dialogar com todas e todas que estão nos ouvindo, nos vendo nesse momento. Né? A nossa proposta, nós temos um programa e um propósito. A nossa proposta é transformar. Tá? Nós sabemos que o papel do vereador o vereador tem um papel muito importante, mas ser uma oposição e levar para a Câmara uma política que traz de volta o debate com a comunidade, que traz de volta a política de verdade, que destrua essa política coronelista imposta pelos políticos e o que estão instalados aí, né? As famílias instaladas há anos e anos no poder, não é uma tarefa fácil, e eu falei logo aqui no início desse programa. E o que muito me motiva é a vontade de fazer a luta e o conhecimento histórico e a experiência de fazer esse trabalho. Então, a minha experiência desde o movimento estudantil, a minha experiência enquanto trabalhador no chão de fábrica, a minha experiência no movimento sindical há mais de 12 anos, a luta diária contra os mandos e desmandos do governo, me colocou nesse jogo para, de fato, colocar uma candidatura que dê uma resposta clara para a sociedade. Então, nós temos algumas propostas. Quando eu falo algumas propostas, é porque cabe o vereador ter um olhar especial para cada setor. Mas eu sou da educação, então é natural que os professores e as professoras já me cobram essa tarefa de lutar pela educação, e lutaremos pela educação. Mas nós sabemos a demanda que existe na periferia e a política, sobretudo a política instalada hoje na periferia, e eu amarro dizendo que esse vai ser o grande diferencial, tá? Uma política, assim como eu havia dito para o Roberto, né? Que discuta, que debata junto com a sociedade, que traga a resposta da sociedade, da população de maneira organizada e que colocam a sociedade novamente, a população no jogo. Porque nós temos que perceber o seguinte: as eleições, nós estamos diante de uma eleição burguesa. Na eleição burguesa não é novidade, né, de que o eleitor ele vota no vereador, no deputado, no prefeito, esperando que aquele parlamentar faça alguma coisa por ele. Nós temos que mostrar que é o contrário. Nós temos que mostrar que a sociedade é política, que ela tem que fazer parte do nosso projeto, do nosso programa, e lutaremos juntos, tá? Então, a nossa proposta, o nosso mandato, a nossa proposta de mandato é coletivo, ela tem um diferencial. Eu acho que aí eu já dou a primeira resposta dizendo que esse é um grande diferencial, onde a gente vai rasgar o fisiologismo instalado já na Câmara e também trabalhar, né? Eu não vou falar aqui fazer, porque aqui nós não estamos no campo da promessa. Então nós vamos trabalhar, né? Vamos lutar para que, de fato, por exemplo, as políticas do campo, do futebol, do lazer da criança, da juventude, do trabalhador no final de semana, seja garantida, né? E que não haja, por exemplo, as trocas, né? Que o voto das pessoas não podem continuar sendo a troco da cachaça, a troco da cesta básica, em troco de qualquer coisa que a gente possa imaginar. Então, essa conscientização, Cristiano, é a marca da nossa candidatura.
Muito bem, o programa Cidadania Legal com você, aqui batendo um papo, não é, com Rui Torquato, ele candidato a vereador para a cidade de São Paulo, pelo PSOL 50244. 50244. Bom, todo vereador, ele tem a chamada emenda parlamentar, não é? Você, como vereador, como destinará essas emendas à comunidade? Então, a princípio, as emendas elas têm que ser distribuídas conforme a legislação, Roberto. Tá? Não tem como a gente trabalhar fora da lei. Tá? Então nós vamos destinar essas emendas para os projetos, para aquilo que de fato for levar para a comunidade, que vai fortalecer de fato a comunidade, sobretudo a periferia. Tá? Nós vamos fazer um mandato para a cidade de São Paulo, mas com um olhar mais carinhoso, mais aguçado para a periferia. Então, as emendas elas não podem ser colocadas todas num pacote e em período eleitoral virar qualquer coisa, tá? Seja na rua em forma de obra, seja em eventos culturais, né? Porque a política ela não pode ser dessa forma. Eu não quero me tornar repetitivo aqui, mas nós usaremos essa emenda para fortalecer a comunidade em vários formatos. Então a gente pode investir sobretudo, e aí o nosso mandato chama para isso, nosso mandato chama para uma transformação social. Então nós acreditamos que a cultura dentro das comunidades, o que falta, né? Aparelhos públicos, então os investimentos têm que ser dentro daquilo para melhorar de fato aqueles aparelhos, seja por várias associações que já estão dentro, né, das periferias fazendo grandes trabalhos, ou para a própria criação de novos aparelhos que vão fazer de fato a diferença dentro das comunidades. E aí eu estou colocando a cultura como algo que pode ser, sabe, tem muita, não só porque tem muito apelo, mas porque há uma grande necessidade de investir na cultura, investir na educação e investir na questão social dentro das comunidades, dentro da periferia, por uma questão bastante necessária, Roberto. Muito bem, Cristiano. Rui, qual seria o salário que entende que é suficiente para um vereador ou vereadora? E o que acha da situação atual? E para finalizar, quantos mandatos no máximo acharia justo para se exercer? Olha, Cristiano, em relação a salário, quando nós decidimos lançar a minha candidatura, quando o coletivo Lute decide lançar a candidatura do vereador Rui Torquato, o primeiro debate, né, que foi feito foi relacionado a programa político. Tá? O que nós temos, o que nós vamos oferecer para a cidade, qual vai ser o nosso programa para a educação, as nossas propostas, como nós trabalharemos dentro da Câmara. Então, esse foi o principal debate dentro do coletivo. Então, nós não debatemos ainda de maneira profunda esse alinhamento com a questão do salário do vereador. Obviamente, tá? Obviamente. Eu se precisasse, no primeiro dia que eu tivesse dentro da Câmara, como vereador, no primeiro dia, Rui, você vai ganhar salário de professor, você vai ganhar o salário do piso do DIEESE e não vai ter essa mordomia toda que os parlamentares têm. Porque tem um grande problema. Além do salário exorbitante, tá? Que é um bom salário, o vereador ganha um bom salário, fora assessoria, fora, aí sim, pode ser chamado de regalias, tá? Coisa que países de primeiro mundo já provaram, tá? Por A mais B, nós brasileiros, né? Que gostamos tanto de copiar os países do primeiro mundo, as leis que, né?
os partidos de direitas, eles sempre gostam de usar sempre esse argumento, né? Mas os de direitas, eles não querem perder, eles não querem largar o osso. É por isso que eles estão lá há mais de 30 anos, 35 anos no poder e morrem no poder. Então, se eu pudesse no primeiro dia ganhar o piso do Diese, eu faria, tá? Então a nossa proposta é essa. Nós estamos entrando na Câmara para fazer luta, nós não estamos entrando na Câmara para ganhar dinheiro, porque o salário é bom e a população vai assistir às melhorias a partir do nosso mandato, tá? Então a nossa preocupação, Cristiano, nesse momento é fazer a luta, tá? Porque nós sabemos que o salário é grande, mas o lobby é maior ainda, né? Então, não vamos nos iludir que o salário do vereador, porque tem gente aí que a conta não fecha, tá? Se você for juntar o salário do vereador e juntar acumular com a dívida ou o investimento, melhor dizendo, desse candidato em período de eleição, dos que já estão aí, vocês vão perceber que é algo estranho, tá? Então o lobby que existe por dentro da Câmara, ele é muito grande. Por isso é preciso ter muita coragem para fazer luta, porque nós enfrentaremos as grandes máfias, nós enfrentaremos o grande cartel dentro da Câmara. Então é nesse sentido que a nossa luta ela tá sendo colocada, tá? Parte desse dinheiro vai para a luta, vai ser para ajudar a comunidade, e o dinheiro não faz parte do nosso programa de luta, Cristiano. Muito bem, o programa Cidadania Legal aqui com você. Mais uma pergunta aqui. O mandato priorizará as bases nas comunidades, qualificando melhor a formação do nosso povo? Você já tem colocado aqui e já tem sinalizado que as bases vão fazer parte dessa construção, não agora só na questão política, mas no mandato. E esse mandato vai ser construído com essa comunidade. Então, todas as discussões, tudo que rolar vai ser em torno dela e com decisão dela. É isso? É essa a intenção que o mandato vai ter quando a gente fala em melhorar a formação do nosso povo, não é? É justamente a gente fazer com que mude, não é, o pensamento, a forma como as pessoas estão vendo as coisas, porque ela está sendo ignorada, não é? O conhecimento não está chegando e tem uma arquitetura aí voltada para que as pessoas sejam menos informadas, cada vez menos informadas, né? Porque aí fica muito fácil, né, de controlar. Então, a sua intenção no mandato é realmente priorizar as bases nesse sentido? Olha, Roberto, o papel do vereador é legislar para a cidade, tá? Então, eu tenho um carinho muito grande pela Zona Sul. Eu sou da região de Parelheiros, Jardim dos Álamos, Macilac, Grajaú. Conheço muito bem a Zona Sul da cidade, mas eu sei que o meu compromisso não é só com a Zona Sul. O meu compromisso é com a Zona Leste, o meu compromisso é com a Zona Norte, o meu compromisso é com o Centro, o meu compromisso é com a cidade. Então, a nossa organização, tratando-se de um processo histórico pós década de 90, né? Vamos voltar só um pouquinho na história para a gente lembrar que pós queda do Muro de Berlim, houve-se aí, né, e foi imposto uma nova ordem mundial, onde as pessoas, né, foi imposta uma ideia de que falava o seguinte, de que não precisa mais se organizar porque está imposto o capitalismo e ele que vai dominar até agora. Então isso é que tem imposto esse sistema para nós até esse momento. E é nesse sentido que implantou-se na cabeça do estudante de que o estudante ele não há mais necessidade de se organizar em grêmio estudantil, de que o universitário não precisa ter centro acadêmico ou diretório acadêmico, uma política de destruição dos sindicatos e, sobretudo, da população, das comunidades que se organizam através das organizações de bairros e que pouco a pouco foram sendo minados
por essa política capitalista, onde fala, olha gente, está imposto o sistema e não adianta mais se organizar. Então, Roberto, quando a gente fala em comunidade, em ouvir a comunidade, eu ouvi a comunidade num todo. Então nós vamos ouvir a Zona Sul, a Zona Leste, a Zona Oeste, a Zona Norte, o Centro, e trazer essa informação para dentro do nosso mandato e governar junto, né, com o prefeito, porque nós vamos colocar Guilherme Boulos como prefeito, Luiz Orondina na Câmara Municipal, e vamos governar junto essa cidade, vereadores, né? Aí é a nossa grande luta de conscientização para trazer e fazer com que a grande população nos dê essa resposta também, quando nós tivermos com o mandato, quando nós tivermos com a candidatura eleitos, tá? Quando nós estivermos eleitos, nós vamos buscar isso na comunidade para trazer essa resposta para o nosso mandato. Então, Roberto, só para concluir, nós não podemos dizer que a nossa organização, que o nosso mandato terá pequenos núcleos, onde vai ser decidido por pequenos núcleos, não. Nós vamos ter a grande tarefa de ouvir toda a cidade, porque o vereador ele legisla pela cidade, então nós vamos ouvir sim a comunidade e trazer para dentro do nosso mandato nossos projetos que dêem uma resposta para toda essa comunidade. Muito bem. Cristiano? Rui, pensando em propostas, o que você poderia falar a respeito de emprego e geração de renda e também a respeito para a habitação? Tudo bem, Cristiano. É uma boa pergunta. Está dentro de uma das nossas propostas, né? Tanto moradia como essa questão da renda, né? Nós estamos ainda, que as pessoas já estão na rua aí falando que do período de pandemia, como se o período de pandemia já tivesse passado, tá? Ao contrário, o número de mortes está a cada dia aumentando, os hospitais não têm condições de atender essa população de maneira digna, né? Então nós trazemos aí, quando eu falo nós trazemos o coletivo para dentro da minha candidatura e dentro do mandato, nós estamos trazendo aí algumas, então eu vou responder pontualmente. Primeiramente, é por isso que eu falei da questão da pandemia, porque a pandemia nos mostrou, tá? Nos revelou aí algo que é necessário, né? Vamos falar aí primeiramente da questão da renda, que é necessário. Vamos tratar daqueles que precisam mais, aqueles que estão em situação de vulnerabilidade. E agora, nesse período de pandemia, né, o próprio auxílio emergencial, ele se demonstrou muito eficiente, tá? Mas aqui na cidade de São Paulo, como é a maior cidade do Brasil, tem o segundo maior PIB da América do Sul, ela tem condições, mas não só pela sua riqueza, mas também pelo seu custo de vida, tá? Então nós temos como proposta essa questão da renda, que o auxílio emergencial, ele seja esse formato, ele seja permanente, né? Essa grande questão que está sendo colocada hoje sobre o auxílio emergencial está totalmente relacionado com a Bolsa Família, né? Então, assim, uma família não consegue sobreviver com 240, 200 reais. Então, a cidade de São Paulo eu vou repetir aqui, é uma das cidades mais ricas da América Latina. Portanto, essa cidade ela necessita pagar um auxílio emergencial para aquelas famílias que estão em situações de vulnerabilidade de pelo menos 600 reais. Tem que manter, tá? A nossa proposta é manter os 600 reais como o auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial pago pelo governo federal, o governo Bolsonaro, juntamente com um dos seus capachos, o seu governo, né? Um dos seus ministros,
Paulo Guedes queria pagar R$200 para a população em situação de vulnerabilidade, tá? Se não fosse o PSOL, se não fosse a esquerda, se não fosse o apelo popular, esse governo pagaria apenas R$200. Veja como esse governo está pensando em renda familiar. Veja como esse governo está pensando na renda da população, Cristiano. Então, a nossa proposta é o contrário, sobre renda, que a renda seja universal, mas que São Paulo tenha um diferencial aí em relação aos outros estados pelo seu alto custo de vida. Muito bem, na questão de habitação, como ficaria? E também emendando aí a questão da saúde, o SUS. Inclusive em Parelheiros nós temos um hospital lá que não está funcionando como deveria, né? Faltando lá várias especialidades, a população toda vez que vai procurar o hospital não tem o atendimento adequado, não é? E até mesmo a forma da infraestrutura de você chegar até aquele hospital. Hoje tem um congestionamento naquele centro de Parelheiros terrível, que a gente conhece, não é? Imagina alguém numa ambulância para chegar até aquele hospital, e ainda chegando no hospital não ter atendimento suficiente. Como é que você pensa em trabalhar essas duas questões, a habitação e a questão também da saúde? Sabe, Roberto, que um dos grandes diferencial, e eu falo com todas e todos aqui que estão nos vendo e nos ouvindo, um grande diferencial do nosso mandato e das nossas propostas tem a ver com propostas possíveis. Então, aqui não trata-se de nenhuma proposta, nenhuma promessa. Trata-se de propostas reais e possíveis para fazer luta. Nosso entendimento para a moradia é um entendimento muito simples, porque nós temos, é uma questão muito grave, mas o entendimento ele é simples. Obviamente nós lutaremos para que a população, principalmente que estão em áreas de vulnerabilidade, como a área de enchentes, deslizamentos, né, e ali que estão correndo risco de vida, a prefeitura tem a obrigação de zelar pela vida daquela família, tá? Assim como sabemos que estamos diante de uma seríssima crise econômica. Essa crise econômica ela não está batendo só aqui em São Paulo, é uma crise econômica global e, infelizmente, tende-se a apertar o cerco, né? E eu puxo aqui para a questão da moradia, porque o problema de habitação ele precisa ser solucionado com urgência, porque além dos prédios ociosos, públicos e ociosos na cidade de São Paulo, nós temos um entendimento também que a população mais carente, Roberto, ela procura as áreas de mananciais, não é porque elas querem, invadir áreas de mananciais. Então a nossa proposta para essas pessoas é que a prefeitura subsidia um terreno, porque elas tá em valores mais baratos, onde elas possam de fato e tenham condições, tá? Onde essas pessoas tenham condições de financiarem o seu próprio terreno com custo mais barato, porque a população, percebo, a grande população, a grande maioria não querem invadir terra, áreas de mananciais, eles querem comprar, mas eles querem comprar com preço justo, e a prefeitura tem condições de subsidiar essas pessoas para que elas possam ter condições de financiar o seu próprio terreno, tá? Tratando-se de moradia e construir novas habitações, tá? Conjuntos habitacionais para essa população, tá? Então acho que dessa forma, tá? A nossa proposta ela dá uma resposta bastante incisiva e tira da frente também, né? Porque há uma grande crítica aí, sabe? Não, os movimentos, a maioria dos movimentos de moradia são movimentos sérios, tá? Então quando o nosso mandato fala em fazer uma luta por moradia, quando o nosso mandato fala em fazer uma luta por moradia, nós falamos aqui, sobretudo, em fazer uma luta digna por moradia, mas que subsidia a população, tá? Essa população mais carente, para que eles possam, de fato, também comprar o seu terreno, né? De maneira financiada, flexível. Isso
tem condições na cidade de São Paulo, e nós vamos fazer luta para isso. E na saúde, como em vários setores da saúde, um dos maiores problemas na saúde é a questão da terceirização, tá? A terceirização, ela está acabando com vários setores, tá? A terceirização, ela está carcomindo a educação, a saúde, todos os setores públicos, né? Estamos diante de um governo privatista. Eu resgatei quase agora a década de 90 para falar que o projeto neoliberal está chegando forte, e a proposta do nosso governo é combater a privatização, porque esse modelo privatista, ele não traz nada de bom para a população. O atendimento nos postos de saúde são péssimos, os equipamentos são precarizados, as filas são gigantescas, enfim, somente quem usa o serviço da saúde pública pode falar com bastante conhecimento de causa do que se trata. Então, uma das nossas lutas dentro da saúde, primeiro vai ser combater a máfia também da política de terceirização, tá? Que não estão funcionando, tá? Então, paga-se muito caro, poderia-se, a nossa proposta aqui, a manutenção dos concursos públicos, e dando uma resposta aqui para o nosso hospital da nossa região aqui da Zona Sul, que é o Hospital Parelheiros, é que construiu-se um hospital, né? Gastou-se muito dinheiro, só que esse hospital não está funcionando na sua totalidade. Então, o nosso mandato, é isso que eu falo aqui, o pé no chão da nossa proposta, que é articular junto com a comunidade, junto com a sociedade, travar uma luta para que esse hospital de Parelheiros ofereça serviço, né, que os seus leitos sejam completos, com equipamentos médicos, para servir de fato a população da região. Então, sim, nós articularemos junto com a população e travaremos uma luta para reverter esse quadro no Hospital Parelheiros também, Roberto, tá? Sim. E lutando juntamente contra a política de privatização que está carcomindo aí os serviços públicos, e faz parte do nosso programa combater essa política. Muito bem, Cristiano. Rui, pensando na juventude aqui, quais propostas, né, que poderia ser para a disseminação da cultura e lazer, principalmente nas periferias, e também na população negra, LGBTQIA+, e idosa, quais ações para esse segmento? Olha, Cristiano, a São Paulo é uma cidade, é uma megalópole, é uma cidade extremamente complexa, e nas periferias, principalmente, nós temos um mundo étnico, tá? Então, relacionado a todas as etnias, idades, e todos eles e todas elas sofrem diariamente. Nós sabemos que algumas comunidades sofrem muito mais do que a outra pelo preconceito, pelo racismo, pela homofobia, e nós não lutaremos contra isso. Nós lutamos desde sempre contra o racismo, contra a homofobia, contra qualquer tipo de preconceito racial. E é na periferia que mora a maioria da população, não somente pobre, mas sobretudo negra, que são os primeiros a perderem os seus empregos e o último a recuperarem, tá? Então, esse é o que está colocado, juntamente com um conjunto de coisas que você colocou aí, Cristiano, relacionado não somente ao sexo, não somente ao gênero, não somente à cor, mas a questão da idade, tá? Então, nós temos que ter política para cada segmento, tá? Então, a nossa proposta, falando bem diretamente com o público, onde nós, quando eu falo nós, o conjunto da sociedade, eu, vereador Rui Torquato, articulado com a sociedade, com a comunidade, travaremos uma luta para
reverter esse quadro. De que maneira? Nós temos pouquíssimos prédios, né? Estruturas, pouquíssimas estruturas culturais hoje, aparelhos, tá? Melhor dizendo, pouquíssimos aparelhos culturais hoje nas periferias. Isso precisa ser melhorado, isso precisa ser ampliado. Isso não custa muito para a maior cidade do mundo. Isso coloca no jogo idoso, isso coloca no jogo jovem, isso conscientiza, isso transforma, isso tudo transforma a sociedade. Nós temos pouquíssimos, nós temos os céus. Tá? Então, a prefeitura hoje tem os céus que tem espaços públicos, tá? Ali ociosos, para que esses espaços aí podem ser feitos, tá? Os espaços já existem, tá? Os espaços já existem, então tem que conversar aí, Secretaria da Educação tem que conversar, Secretaria da Cultura, Secretaria do Esporte, para levar para dentro desses espaços ociosos que já existem, projetos de ateliês, né, oficinas e todo o conjunto, né, de propostas, de projetos que fortalecem toda, assim, não somente na questão de conscientização, não. Aqui nós estamos tratando de lazer, tá? De lazer, de saúde, sobretudo de qualidade de vida. Então a nossa proposta é aumentar os aparelhos públicos, tá? Onde não existe, nós precisamos lutar para que sejam construídos novos aparelhos públicos nessas comunidades, tá? Para dar o suporte para dar o suporte e a resposta para o conjunto dessas questões aí que você colocou, tá? Tanto para a juventude, tanto para os idosos, tanto para a questão da conscientização e trabalhar, né, junto com a sociedade essa questão da conscientização. Hoje eu estou repetindo algumas vezes a palavra conscientização, mas ela faz parte do nosso projeto. Não é à toa que nós chamamos aqui o nosso lema de lutar para valer com consciência de classe, para dialogar com o conjunto dos eleitores, da população, de que sobretudo nós precisamos articular junto com a sociedade os nossos projetos para que eles possam funcionar e dar andamento conforme nós queremos, e vamos trabalhar para isso. Muito bem, o programa Cidadania Legal aqui já chegando aqui no seu final, né? Nós temos aqui mais uma pergunta. Me fala uma coisa, Rui. Você acredita que a sua candidatura estimulará outras pessoas da periferia a participarem da política da forma como você hoje está nos colocando aqui? Eu não tenho dúvida disso, Roberto. Eu não tenho dúvida disso porque quando você tem um projeto de conscientização política, você não pode enxergar algo diferente lá na frente. Senão você já vai começar o seu projeto totalmente errado. Faz parte do nosso programa uma transformação dentro da Câmara, não somente no fisiologismo que nós queremos quebrar através do nosso formato de mandato coletivo, mas sobretudo de oxigenar a Câmara. Nós precisamos multiplicar o número de vereadores, de deputados estaduais, a bancada federal, para derrotar. A população tem que ter esse entendimento. Então, o nosso projeto, a nossa proposta e o nosso programa, ele direciona para esse fim, tá? Então, nós temos que ter um projeto que dê uma resposta, e a resposta imediata para a população é votar na maioria dos vereadores dos partidos trabalhistas, tá? Sobretudo partidos trabalhistas. Eu faço parte de um partido socialista, mas o PSOL, antes de ser um partido trabalhista, ele é um socialista, ele é um partido trabalhista que precisa estar junto, tá? Porque as pessoas querem votar, Roberto, e acreditam às vezes em algum modelo, né, da política arcaica, antiga, onde aquela pergunta, uma das primeiras perguntas aqui que nós conversamos aqui durante o programa,
né? E qual é o grande diferencial? Qual o grande diferencial da sua candidatura, Rui? O grande diferencial da candidatura é exatamente essa conscientização que nós vamos implantar dentro da Câmara, junto com o nosso mandato, fazendo um trabalho de perto, presente na periferia, porque eles merecem e foram abandonados, e trazendo de volta essa conscientização, traremos de volta a vontade política do povo. Então pode ser um jovem que está nos ouvindo, pode ser uma mãe de família, pode ser um pai de família, pode ser um idoso que estão nos ouvindo agora, e que se interessa um pouquinho mais por política, por debater a política, para que nós tenhamos aí a responsabilidade de não colocar mais o mesmo, mas por fim, para concluir o meu raciocínio, não somente o Rui lá na Câmara, nós temos que colocar uma maioria socialista, progressista na Câmara e multiplicar, porque só assim nós conseguiremos derrotar a política coronelista, racista, preconceituosa e, sobretudo, que está votando tudo contra a classe trabalhadora, contra a juventude negra e periférica. Ô Rui, só para finalizar aqui, uma coisa que eu queria que você pudesse esclarecer para as pessoas, porque a gente vê muito nessa campanha política candidatas da direita jogando muito em cima da população. Aquele comunista, é comunista, a outra é socialista, não é? Enfim, o que ela quer dizer com isso, para deixar claro para a nossa população o que é ser comunista, o que é ser socialista e o que é um regime capitalista? Eu vou te responder essa pergunta, Roberto, com vistas aí nas últimas eleições de 2018. Tá? Em 2018 nós tivemos uma grande polarização política no Brasil, né? Chegou o final de ano, as famílias se separaram, os amigos romperam a amizade na rede social, deixaram de se encontrar, e isso se permanece até hoje, tá? Uhum. Então essa polarização política, ela se deu, tá? Por parte do trabalho que a esquerda, e aí vamos dar nome aos bois aí, que o PT deixou de fazer, tá? O Bolsonaro, ele tomou essa política, né? Ele conseguiu absorver desde as manifestações de 2013, que veio muito forte, e que a direita conseguiu cooptar boa parte da população com um discurso racista, com um discurso de ódio, com um discurso privatista, com um discurso antitrabalhista, mas de um jeito muito amarrado, junto com a mídia, não é à toa que sofremos aí, né, recentemente, um golpe institucional, né, com o impedimento da Dilma. Então foi tudo uma construção que veio destruindo ideologicamente, que isso transformou, isso vai longe, tá, Roberto? Isso vai longe, porque vai bater lá. Eu, como professor, nós fizemos longos debates sobre o projeto Escola Sem Partido, que vai exatamente com a sua pergunta, porque fala que o professor fala de política em sala de aula. Eu, particularmente, nunca vi um professor falando de política partidária em sala de aula. Então os caras vêm com o nome de projeto Escola Sem Partido para confundir a cabeça das pessoas, né? O capitalismo é um regime, né, financeiro imposto, né? Eu falei aqui da pós-ordem mundial, e que e que a minha candidatura, inclusive uma candidatura socialista, é uma candidatura, sobretudo, trabalhista, que está do lado do povo, que está do lado da classe trabalhadora, e que jamais votará um projeto e que jamais fará uma emenda para privilegiar empresário. As nossas emendas, assim como perguntada pelo Roberto aqui no início do programa, vai ser para privilegiar a periferia, vai ser para privilegiar a educação, a arte, a cultura, o turismo, vai ser para privilegiar os mais pobres. Então essa
é a política socialista, essa é a política trabalhista, essa é a política progressista, essa é a política do nosso campo, tá? A política capitalista, hoje, nós chamamos de capitalista, porque nós vivemos no capitalismo, nós vivemos, Roberto, na contradição do capitalismo, né? A própria distribuição do fundo partidário, tá eu aqui numa importante rádio, né, comunitária, fazendo um trabalho importante. Já parabenizo vocês aqui pelo importante trabalho que vocês estão fazendo, porque são vocês, é exatamente esse trabalho aqui que vai ajudar a ecoar a voz dos candidatos e principalmente aí também dos candidatos que tem pouco recurso financeiro, e nós vamos provar que nós podemos ganhar essa eleição, fazer uma boa eleição, discutir política sem dinheiro. Então, e o capitalismo também, ele fala muito alto na política, haja visto o tamanho, né, das verbas, e por isso que a população se fica indignada, e com toda razão, né, para o fundo eleitoral. Então, para concluir, a política capitalista que nós combatemos a todo dia é a política lá da saúde, onde o que o capitalista está pensando? O capitalista está pensando em ganhar dinheiro. O capitalista está pensando em prender mais gente, porque a cadeia já não é mais pública, ela é privada. Então, quanto mais preso, mais lucro. O capitalista, ele está pensando numa saúde com funcionários terceirizados, porque o funcionário terceirizado, ele trabalha mais, ele ganha menos, ele tem menos direito e ele sofre mais assédio moral. Por quê? Porque às vezes a forma de contratação desse trabalhador é precarizado, tá? Eu falo isso porque eu também sou professor da rede estadual, eu tenho um cargo estável e um outro cargo precarizado. Esse cargo ele só não é terceirizado, tá? Mas é um cargo muito visado aí pelos capitalistas, porque os capitalistas, eles descobriram também que a educação dá muito dinheiro. Então, onde dá dinheiro, o capitalista tá? Então, muitas vezes os projetos capitalistas não fazem parte do projeto para a grande população. Olha, o governo do estado de São Paulo iniciou-se o seu programa falando que ia privatizar 280 órgãos aí públicos. Haja visto aí a PL 529 agora, a autarquia, vai tudo pro ar, né? Então, o grande diferencial de um partido socialista hoje, para o que se chama hoje, né? Tem muita gente falando, eu sou capitalista, e vou votar no partido liberal. Esse pobre da direita, que mora na periferia, ele vai votar no partido capitalista liberal, mas quando ele for num parque, visitar um parque com a família no final de semana, ele vai ter que passar por uma catraca, e vai ter que pagar para usar o banheiro, e vai ter que pagar para fazer tudo, tá? Então, é isso, Roberto, explico dessa forma, porque agora, nas eleições de 2020, nessa eleição de 2020, esse clamor, ele vai vir muito forte, aquilo que nós combatemos em 2018 contra a política bolsonarista, não por ele ser esse político horrível que ele é, não, pela carga política que ele traz, pela política neoliberal e entreguista que ele traz. Então, esse ranço neoliberal, esse debate vem para os municípios, ele vem pela região, ele vem forte na região, e nós combateremos isso na rua, nós combateremos isso dessa forma aqui, através das rádios comunitárias, através do dia a dia, tá? Para mostrar para as pessoas de que lado elas estão e de que lado os vereadores progressistas, socialistas e trabalhistas estão, para de fato fazer um trabalho real para a comunidade que ela tanto merece. Muito bom. Chegamos ao fim aqui. Primeiramente, parabenizar o Rui pela participação, por ter respondido todas as nossas perguntas aqui. Desejar sorte, né, nessa sua trajetória. Para o nosso ouvinte,
participe, comente, siga a gente nas redes sociais. É muito importante que você esteja informado nesse momento de eleição. Tenho certeza que qualquer dúvida o Rui estará à disposição para responder. E vamos que vamos. Muito bem, é o programa Cidadania Legal chegando aqui ao final. Eu quero agradecer muito aqui o Rui Torquato do PSOL 50244. Vai ter o número aqui, né? A gente vai colocar a taja. E você reflita bem, reflita tudo isso que o Rui falou aqui, né? Pontue, você vê a diferença, né, das candidaturas que estão postas aí, que representam o outro lado da ponte, outro lado do rio, né? E que de fato estão aí hoje no governo e que a gente está percebendo tudo que está acontecendo. Aqui na região do Embu-Mirim, nós tivemos aí uma festança dizendo que ia ter a duplicação da estrada do Embu-Mirim e de repente agora não vai ter mais, né? Quer dizer, não vai ter mais. A rede de saúde precarizada, né? Querendo aí terceirizar, privatizar e como o Rui falou aqui, você uma vez votando lá pro outro lado do rio, você vai ter que pagar tudo, inclusive se a gente perder na saúde o SUS, você vai ter que ter plano de saúde, senão você não vai ser atendido. Olha aí essa pandemia, o que mostrou pra gente, o quanto a importância do SUS na nossa vida foi importante e está sendo, não é? Porque as pessoas hoje estão tendo ainda a condição de ser atendido por uma rede, uma unidade hospitalar pública, com todas as suas deficiências, não é? E a gente espera que a gente consiga ter aí a votação maciça da nossa população menos favorecida, que depende do serviço público, que vote certo, para que os candidatos como o Rui e outros possam cada vez mais melhorar a condição do serviço público, para que você não tenha a necessidade de ter que pagar, né? Tudo. Então, é isso que a gente está fazendo aqui, trazendo as discussões para você fazer uma avaliação, analisar e depois você decidir o que você quer fazer com o seu título de eleitor, que é o teu cartão de crédito. Através do seu título de eleitor que você vai definir o rumo da sua vida. E se você não estiver preocupado com a sua vida, se preocupe com os seus filhos, os seus netos que estão aí, porque vai depender de você. Não é uma tomada de decisão para que tipo de vida você quer para o seu filho e para o seu neto que hoje estão pequenininhos aí, né? E aí, qual é a responsabilidade que você tem? Então pense muito bem, tá certo? Se você não está nem aí para as coisas, mas pense lá no garotinho, na menininha, no seu filhinho, na sua filhinha, no seu netinho que está lá, que depende da sua posição que você vai tomar nesse dia 15 de novembro, né? Muita responsabilidade. Não brinque com o seu título de eleitor e nem com o seu voto. Muito obrigado, viu, Rui, pela presença aqui, e a gente espera aí por outras ocasiões tê-lo aqui novamente para a gente fazer essa conversa com a nossa população, porque é isso que está precisando, trazer conhecimento para ela. Eu que agradeço, Roberto, agradeço a você, ao Cristiano e a todas e todos aí que estão nos ouvindo, que estão nos vendo, tá? As propostas que foram colocadas são essas. Nós temos um leque de ideias. Eu vou deixar aqui o meu site, que eu acho que é um endereço onde cada uma e cada um possa buscar mais informações sobre o candidato, www.ruitorquato.com.br. Então ali vocês possam, um espaço onde vocês possam buscar mais informações sobre o candidato. A responsabilidade do voto é muito grande. O nosso campo é um campo trabalhista. A minha candidatura, uma candidatura por um partido socialista, trabalhista e que está de fato do lado da grande e do povo, e nós trabalharemos para isso e estarei presente na luta como sempre. Muito bem, então, tchau, Cristiano. Tchau, Roberto. Tchau a todos vocês que ficaram na sintonia aí do nosso programa Cidadania Legal, com mais um exercício de cidadania, trazendo para você conhecimento. E até o próximo programa, trazendo mais informação para você, tá certo? Consciência e olha,
Vamos usar aqui a nossa cabeça, né? Porque senão a coisa fica feia. Tchau, tchau, gente. Muito obrigado por tudo. A diferença está na sintonia. Rádio Mister. Rádio Mister. Rádio Mister.